Estamos ao vivo, feito. Boa noite a todas e a todas. Estamos começando mais uma live aí com o Giro da Semana e trazendo informações importantes de tudo que está acontecendo aí na semana e o que está girando aí em torno da política. E tem boas notícias aí que vai mexer no xadrez político aí do país. Boa noite, Diogo. Tudo tranquilo? Boa noite, Antônio. Mais uma vez, uma satisfação poder estar contigo aqui nessa página, né? Uma página que tem construído tanta, né, política, trazendo informações aí, fazendo ótimos debates, trazendo excelentes pautas aí, né? Todos os dias da semana, né? Muito conteúdo de qualidade, no momento que a gente tanto precisa, né? Tranquilo não, né? Desde que Bolsonaro virou presidente da República, o país não tem um dia de sossego, né? Mas vamos lá, estamos na luta e vamos continuar enfrentando. Tranquilo. Antes de começar o nosso primeiro ponto de pauta, uma questão aqui que eu acho que nós temos que fazer sempre, tá? Que é colocar aqui o que está acontecendo, na questão do Covid, que é o nosso maior problema hoje. Está dando boa noite para o Marcelo aí, que está chegando, nosso grande camarada aí, o Marcelo. Boa noite, Marcelo. Deixa eu só me achar aqui. Está faltando uma janela aqui. Vê que eu estou procurando uma janela aqui. Papá. Desapareceu minha janela aqui. A janela para colocar o conteúdo no ar. Não é sai. Vamos ver aqui. Pau. Achei ela aqui. Não é simplesmente trocou de nome ela. Esse é o nosso monitor, que a gente já sabe, né? E no mundo, Diogo, nós já temos 139 milhões, quase 140 milhões de pessoas vacinadas no mundo, tá? Enquanto no Brasil nós temos apenas 3 milhões e meio de pessoas vacinadas, e nenhuma delas virou jacaré, o que é mais importante. Então, 140 milhões de pessoas quase vacinadas no mundo, né? E, bom, segundo os especialistas, Diogo, se continuar nesse ritmo, em 4 anos nós vamos conseguir vacinar a população que precisa ser vacinada. E aí, Diogo, o que tu me diz sobre esse processo extremamente lento de vacinação? Né, Antônio, é difícil. Hoje no país, tu vê, né? Temos aí quase 140 milhões de pessoas vacinadas em todo o mundo, 10% são 14 milhões, né? O Brasil aí tem perto aí de 2%, digamos assim, do total, né? Um pouquinho mais de 2% do total de todos os vacinados no mundo. E aqui no Brasil, bom, né, para os nossos números, é 1% da população brasileira, um pouquinho mais de 1% da população brasileira está vacinada. E por isso, por conta desse ritmo, né, levaríamos aí anos para criar essa imunidade, assim, digamos, imunidade de rebanho que se fala, né, para poder conter com maior capacidade, né, o número de óbitos, o número de contaminados. Mas eu não tenho dúvida, Antônio, infelizmente isso é culpa da política genocida do governo Bolsonaro. Tá? E é uma política, de fato, muito bem pensada e orquestrada pelo governo Bolsonaro. Bolsonaro nunca escondeu, né, que era contra a vacina. Bolsonaro nunca escondeu que é contra, né, as ações efetivas da ciência. Bolsonaro é um ignorante, né, que tem o genocídio carimbado na testa. Né? Bolsonaro é, ao mesmo tempo, contra a vacina, né? Ao mesmo tempo que ele é contra a vacina, ele é também contra o uso de máscara, a favor de aglomeração. E é por isso que a gente chama ele aqui de genocida. Porque ninguém que tem esse tipo de opinião, esse tipo de postura, né, vai ser chamado do quê? De estadista? De defensor da vida? Não, é um genocida por completo. E o pior é isso, é um genocida por opção.
Tá? Então, o Brasil está muito mal nesse momento por conta da política implementada por esse governo. Bolsonaro fez e continua fazendo de tudo para atrasar o processo de imunização da população. Na cabeça do Bolsonaro, o povo não tem que tomar vacina e tem que todo mundo se infectar, todo mundo ficar diante do vírus, né? E aí, bom, e aí é uma seleção natural, e morra quem tiver que morrer. Essa é a visão, né, perversa do governo Bolsonaro e que ele continua colocando em prática, né? Defende cloroquina, defende remédio para piolho, remédio para vermes, né? Ozônio via anal, como alguns bolsonaristas a gente via anos que a gente já viu defendendo na rede social, mas é contra a máscara, é a favor de aglomeração, é contra a vacina e faz de tudo para não comprar a vacina. É aquilo que a gente fala. Se Bolsonaro tivesse sido tão ágil e rápido como foi para gastar 20 bilhões de reais para comprar os deputados para a eleição do Arthur Lira na Câmara, ele usasse toda essa agilidade, toda essa rapidez para negociar a compra das vacinas, olha, tia, eu não tenho dúvida em te dizer que metade da população brasileira já estava vacinada e todas as doses suficientes para imunizar a população nesse primeiro momento também já estariam compradas e garantidas no Brasil. Lembrando o seguinte, né, Antônio, que o nosso país, por conta do SUS, por toda a nossa rede de assistência na área da imunização, nós somos referência no mundo neste tema. O Brasil hoje tem capacidade com toda a sua rede, toda a sua estrutura, tem capacidade de vacinar de 5 a 10 milhões de brasileiros por dia. Se nós tivéssemos uma ação orquestrada e organizada, né, muito bem trabalhada pelo governo federal, hoje fazem o quê? 20 dias que começou a campanha de imunização, vamos pegar por baixo, vamos pegar pelos 5 milhões. Se de fato tivéssemos um governo que tivesse comprado as vacinas no momento certo, tivesse autorizado as vacinas no momento certo e tivesse liderado, junto com os governadores, junto com os prefeitos, uma grande ação, hoje nós teríamos em torno aí de 100 milhões de brasileiros, né, imunizados com a vacina. Né? Se temos condição de, no mínimo, vacinar 5 milhões de brasileiros por dia, vezes 20, que é mais ou menos o período que começou, nós teríamos hoje aí já 100 milhões de pessoas imunizadas. Mas, infelizmente, a lógica do governo é essa, né? É deixar o povo se expor ao vírus e a seleção natural indo fazendo o seu papel e matando, né, a nossa população. É uma lástima. Só o impeachment salva esse país, só o impeachment vai barrar o coronavírus aqui no nosso Brasil, junto com a vacina, é óbvio. Pois bem. Agora, Diogo, a gente tem uma notícia agora que ela mexeu no cenário. Ela mexeu no cenário político agora. E é a questão assim, ó. O Haddad, ele deu uma entrevista para o canal 247, e aonde ele vai dizer o seguinte: Lula me pediu para colocar o bloco na rua. O Lula disse que eu preciso ser candidato a presidente do país. O que é interessante nesse xadrez aí, né? A grande mídia ficou enlouquecida, largando editoriais, dizendo que era um absurdo, que era um escândalo, que o PT não quer dialogar com ninguém e já larga candidato. A esquerda, por sua vez, a parte da esquerda, outros que dita esquerda, já saíram enlouquecidamente, a questão do PSOL, PCdoB, Ciro e outros lá, dizendo que mas o PT não quer dialogar com ninguém e já está largando o candidato a presidente da República. Pois bem, opinião. O Lula, ele dá um checkmate, porque é um momento de fragilidade do campo conservador. O campo conservador se perdeu naquela eleição do Lira. Parte do PNSDB, inclusive, articulado pelo Aécio Neves, foi o candidato do Bolsonaro. O DEM e o Maia foi traído, foram com o candidato do Bolsonaro. E bom, e aí o Lula agora chegou e disse: Haddad, vai para a rua e vamos virar esse jogo agora.
E aí, Diogo, o que tu me diz sobre essa questão do Lula ter lançado o Haddad há mais de 1 ano e meio do período eleitoral? E aí? Eu acho assim, Antônio, primeiro dizer assim que essas crises assim criadas, e às vezes pela própria esquerda, né, quando o PT faz algum tipo de movimento, é uma coisa muito infantil do meu ponto de vista, né? Porque o PT tem todo o direito, primeiramente vamos pela uma lógica da vida real, né, de como a vida como ela é. Em primeiro lugar, o PT é o maior partido de esquerda da América Latina, né? É um dos maiores partidos de esquerda do mundo, né? É a maior bancada, né, na Câmara Federal, né, entre todos os demais partidos. Em todas as pesquisas de opinião que são feitas, né, todos os anos, de período em período, o Partido dos Trabalhadores sempre aparece como, né, o principal partido, né, o partido mais citado do ponto de vista de preferência do eleitorado brasileiro, individualmente falando, né? Governamos das últimas 5 eleições para presidente da República, o Partido dos Trabalhadores ganhou 4, né? E perdeu a última, bom, dentro de todo aquele contexto, de um golpe contra a presidenta Dilma, da prisão ilegal e injusta, sem nenhuma prova contra o presidente Lula, e da fábrica, né, de fake news criada e organizada meticulosamente pelos donos do dinheiro nesse país que ajudou a eleger Jair Bolsonaro. Então veja bem, das últimas 5, nós ganhamos 4 e perdemos a última por poucos votos, né? Mesmo contra todas essas situações que eu coloquei. Veja bem, lançar uma candidatura, colocar o bloco na rua, como diz o Haddad e o Lula, isso não é problema nenhum para a criação da frente de esquerda, para a frente ampla, para a criação de um programa de governo que tire o Brasil, né, do problema que se está. Isso não é problema não, Antônio. O que dificulta a construção de frentes, né, é a má vontade entre lideranças e partidos. É a má vontade. Né? O que dificulta a criação de frentes amplas para enfrentar o bolsonarismo, principalmente frentes de esquerda, é, por exemplo, alguns candidatos quererem, por exemplo, ir para Paris, ir para a França, na hora que o bicho pegar. Né? Isso dificulta a frente. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores vem dando demonstrações de que está totalmente aberto ao diálogo, né, para construir essa frente. Né? Visto agora o que aconteceu na Câmara dos Deputados, o PT foi o principal fiel da balança, né, para construir um bloco contra a candidatura do Arthur Lira. E quem roeu o acordo foi essa direita frufru, aí essa direita liberal, né, que na hora do bicho pegar foi toda para o lado do candidato do Bolsonaro e provou de uma vez por todas que não existe direita anti-Bolsonaro, não existe. Não existe direita anti-bolsonarista. A direita toda é Bolsonaro. E se eles enxergarem no Bolsonaro o único candidato capaz de vencer a esquerda no país, eles vão tudo com Bolsonaro. É Rodrigo Maia, é Dória, é Luciano Huck, tudo de novo. Não vê com essa conversinha mole, porque todo mundo sabia quem era Bolsonaro nas últimas eleições. Todo mundo sabia o que ele dizia, todo mundo sabia que era um burro, que era um ignorante, que era um genocida, que estava há 30 anos como parlamentar e nunca tinha feito nada, que os filhos tinham relações com as milícias cariocas. Tudo isso já era consolidado. E mesmo assim eles embarcaram na onda desse picareta. Então isso descobriram agora, nesses últimos 2 anos, que Bolsonaro é o que é? Por favor, né? Vamos ser sinceros. Então, está muito claro, né, que só a esquerda, só os partidos, né, de esquerda desse país são capazes de construir uma unidade, um programa para salvar o Brasil desse processo. Assim como já fizemos lá em 2002, quando ganhamos a eleição com o presidente Lula, e fizeram uma grande pactuação nacional, né, com todos os setores da esquerda, inclusive setores né, mais liberais da economia brasileira e tal, e construímos o que construímos nos governos do PT. Então, assim, eu acho muita infantilidade de lideranças do campo da esquerda criticarem o PT por estar fazendo a sua parte. O PT está única e exclusivamente fazendo a sua parte. Bom, daqui a pouco o PT, quem sabe, não tem a candidatura. Por que não?
Né? O PT não está dizendo que, olha, o Lula é candidato, é Lula ou morte, é o Haddad candidato ou é morte, não tem, não. O PT está colocando um bloco em campo. O PT não tem culpa de ser o maior partido de esquerda desse país, de estar enraizado em todos os municípios, de ter a força que tem em todas as cidades, de estar organizado da forma que é em todos os municípios. Né? Bom, isso aí, 41 anos, né, Antônio? De construção. O PT está fazendo 41 anos essa semana. O PT não tem culpa de ter 54 deputados e o pessoal ter 5. É culpado. Agora, tudo é culpa do PT. Tudo é culpa do PT. Né? Então, acho que o Partido dos Trabalhadores, assim como o Ciro já é candidato, assim como o Flávio Dino já colocou a sua candidatura na rua, o Guilherme Boulos já colocou a sua candidatura na rua. Ah, mas não lançou. Não lançou uma pinóia. O Guilherme Boulos é candidataço a presidente. O Flávio Dino já é candidataço a presidente. O Ciro já fala como candidato a presidente desde que acabou a última eleição. Né? O Dória é candidato a presidente, o Luciano Huck é candidato a presidente, o Bolsonaro só fala na reeleição. Né? E aí o problema da política brasileira é que o maior partido de esquerda desse país decidiu apresentar uma candidatura para o bloco, decidiu correr o país e fazer a sua parte. Né? Então, assim, vamos ser sinceros, a esquerda tem que parar de ser infantil e ser mais estratégica, né? E de fato querer construir alguma coisa. Né? Porque até agora, vou ser bem sincero para ti, dentro do campo da esquerda, quem quer construir algum tipo de unidade hoje que a gente vê com clareza é o Boulos, não o PSOL enquanto partido. O PSOL enquanto partido não tem nenhum posicionamento. O Guilherme, sim. O Guilherme é um cara de posicionamento e vem se posicionando bem sempre. Né? E o PCdoB, principalmente com as lideranças aí do Flávio Dino e da Manuela, querem construir isso. Quando eu digo isso, não estou dizendo que eles querem que o PT tenha a cabeça da chapa. Não, querem ajudar a construir. Né? Agora, tem muitos setores da esquerda, da centro-esquerda, né, que tu vê que não estão a fim de construir isso. Eu adoro o Ciro Gomes, acho um baita quadro, acho uma pessoa extremamente importante, mas é muito burro do ponto de vista de fazer a construção e da articulação deste campo que nós estamos falando. Ele adora falar grosso com o PT, adora falar grosso com o Lula e tal, mas agora com a CM Neto, que construiu a candidatura do Arthur Lira na Câmara a pedido do Bolsonaro, não dá um pio. Por quê? Porque o DEM está dentro das alianças aí programáticas e pragmáticas construídas pela família do Ciro, pela relação, né, de quem está no entorno do Ciro. Então, assim, vamos ser sinceros, né? Frente ampla tem que ter vontade para construir, né? E o PT não pode ficar refém de quem ainda tem dúvida do que fazer. Né? E está muito certo em colocar o bloco na rua e fazer a sua parte, fazer o seu papel na construção, né, e no enfrentamento ao bolsonarismo. Que o pessoal faça a mesma coisa, que o PCdoB, que o PDT, que a Rede, que o PSB, todo mundo faça, né, o seu papel. E vão construindo. Bom, lá no ano que vem, em março, abril do ano que vem, se tiver maduro algo para ser apresentado, que se apresente. Eu tenho certeza que o PT vai ser um grande parceiro para construir isso. O resto que está se discutindo aí é intriga, firula e infantilismo. Sem dúvida nenhuma. Vou botar aqui um comentário aqui do Marcelo, aqui, dá uma lida aqui. A decisão de Lula de acionar o plano Haddad 2022 evidencia a falta de esperança de que o STF devolva seus direitos políticos. Decisão que, se tomar, deverá ser apenas após 2022. Somos um povo indefeso, à mercê de foras da lei de executivo, legislativo e judiciário, sem dúvida nenhuma, né? O Lula se deu conta que o STF vai ficar jogando, porque o STF, principalmente o Gilmar Mendes, está fazendo política. Se o STF ele for pressionado, se ele se sentir pressionado, ele vai fazer alguma coisa, senão não. E o Lula viu que isso não vai acontecer, não vai ali acontecer, e a coisa vai continuar do mesmo jeito, né? Então, portanto, a questão de lançar o Haddad é um checkmate, né? Vamos ver mais um comentário aqui. Eni,
O que vai salvar é a união entre a esquerda com a dobradinha Haddad e Guilherme Boulos. Seria ótimo uma dobradinha desse nível aqui. Pois bem, nós temos agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui, agora a gente vai entrar na questão econômica. Tem duas notícias aqui da área econômica, né? Uma é diretamente do Guedes e depois a Folha de São Paulo que faz uma matéria na questão do Guedes ali também. É importante a gente analisar. A primeira é o seguinte: Guedes diz que vai tirar o Estado do povo brasileiro. Um tipo de um ato falho que a matéria colocou aqui, que é no Brasil 247. Depois eu coloco na tela aí para nós ler. Em ato falho ou uma confissão de que pretende desmantelar o Estado brasileiro. Paulo Guedes anunciou no Twitter oficial do Ministério da Fazenda que vai tirar o Estado do povo brasileiro. Vai entregar. E aí pergunta, né? Vai entregar quem? Aos especuladores? Antes de passar a palavra, Diogo, só para lembrar o seguinte: na posse do Fernando Henrique em 1995, no pronunciamento que ele fez, ele vai dizer o seguinte: nós vamos enterrar a Era Vargas. Esse foi o discurso do Fernando Henrique em 1995. Nós vamos enterrar a Era Vargas. E agora o Guedes está dizendo o seguinte, né? Que, só repetir aqui, Guedes diz que vai tirar o Estado do povo brasileiro. Tirar o Estado é tirar as questões sociais, né? E deixar para o mercado financeiro. Tipo assim, ó, a gasolina hoje não para de subir porque está sendo regulada pelo mercado. O gás não para de subir porque está sendo regulado pelo mercado. E todas as altas dos preços que nós temos é regulado pelo mercado. Por isso que está nesse caos. E aí o Guedes diz que precisa aprofundar mais. E aí, Diogo, o que fazer numa situação dessa? Olha, Antônio, o governo brasileiro, né, chefiado aí por Bolsonaro e por Paulo Guedes, né, desde que assumiu, tem essa pauta muito clara para o nosso país, né, de vender, entregar, né, todo o Estado brasileiro para o mercado, né, tirar o Estado do povo. Né. Isso já foi feito com a reforma, já foi iniciado aí, por exemplo, vamos pegar aqui a reforma trabalhista, né, a reforma da Previdência. Então, do golpe para cá, né, tudo que vem acontecendo, tudo que vem sendo construído é, sim, né, a retirada da vida da população do Estado brasileiro. Né? Então, tudo piorou. É a reforma previdenciária, é a reforma trabalhista, né? Outras legislações que aconteceram no meio tempo que foram alteradas, que mudaram para pior a vida da população, do povo trabalhador, daqueles que mais precisam. Né? Tu pega aqui também toda a precarização, né, do trabalho, das relações de trabalho, o ataque aos sindicatos. Né? Então, o governo vem destruindo a vida da população e vem retirando o Estado. Né? Tu pega aqui também a questão que tu levantaste, a gasolina, o gás de cozinha, né, o preço dos alimentos, né, para a população, o preço da cesta básica, o aumento da luz, o aumento da água, né, o encarecimento dobrou, Antônio. De um ano e pouco para cá, o valor da carne, ela dobrou de preço. Né, o valor do arroz, do feijão, da polenta, da farinha de trigo, né, do pãozinho, né, que a gente compra todo dia na padaria para o café, isso dobrou. A população brasileira hoje volta a ter grandes dificuldades para se alimentar, para ter as questões básicas dentro da sua casa. Então é isso que Paulo Guedes e o governo Bolsonaro trazem, né, para a população, apresentam para a população. Né? E esse é um dos motivos que essa direita liberal, que hoje voltou a se aliar, né, com Bolsonaro, e a mídia tradicional do nosso país, porque é aquilo,
A gente vê essa briguinha, que às vezes parece até um pouco de faz de conta da Globo com o governo Bolsonaro, mas no fundo, ela vai muito de acordo com toda essa política econômica ultraliberal desalmada que este governo emplacou no nosso país. Ela é muito de acordo. A Globo e esses setores da imprensa e setores da direita liberal, elas atacam o governo Bolsonaro em alguns pontos, né, que é uma coisa assim mais geral que todo mundo junto em acordo. Agora, no tema de direitos, no tema de um Estado mais forte, capaz de proteger as pessoas que mais precisam, eles estão muito aliados, muito aliados. Guedes é um queridinho dentro da direita brasileira, Guedes é um queridinho dentro da mídia brasileira, dessa mídia podre, né, golpista, liderada principalmente pela Globo. Então é isso. Né? As coisas aqui no nosso país, infelizmente, aqui não é torcida, elas só tendem a piorar. A pandemia ainda não acabou, a pandemia ainda está longe de acabar, a imunização do nosso povo está longe de ser atingida, e o que a gente vê é esse tipo de conversa de quem lidera a economia do país. Temos que tirar o Estado do povo. Só o Estado brasileiro tem capacidade de salvar a vida do seu próprio povo. O mercado, ele lava as mãos, literalmente, né, para a melhoria da vida do povo. Poxa, cara, nós estamos no auge da pandemia, morrendo 1.200, 1.300 pessoas por dia no país, sem contar a subnotificação, e os caras falam em fim do auxílio, em retirada de direitos, agora estão vindo com uma conversinha fiada aí, de criar mais 2 ou 3 parcelas de R$200, para menos da metade de quem recebia o auxílio emergencial até pouco tempo atrás. R$200 não paga água e luz hoje. De muitos não paga nem água, não paga nem a luz, né? Então, assim, é uma desumanidade, é uma forma assim tão absurda de lidar com o povo, com a necessidade do povo trabalhador, com a necessidade do povo mais pobre desse país. Então, infelizmente, a vida vai piorar muito para quem não tem, e, consequentemente, a gente sabe como é que essas questões da construção da política econômica vai melhorar muito para aqueles pouquíssimos que têm muito. Pois é, Diogo, nós temos agora uma notícia tu já acabou respondendo um pouco sobre ela, agora a próxima, que vai seguir o seguinte: a Folha de São Paulo, ela fez uma matéria, né, e que aí um jornalista fez um artigo em cima, e vai dizer o seguinte: o truque da Folha para manter a agenda nefasta de Guedes, mesmo com a volta da turma do Cunha à Câmara, porque foi o Cunha também, mesmo preso, foi um dos grandes articuladores lá do Lira, lá, né? Então, vai dizer o seguinte: uma chamada da Folha online diz: Bolsonaro conta com Lira para afastar impeachment e lançar base para a reeleição. A linha fina: se aliados vencem na Câmara e no Senado, o presidente buscará avançar a agenda ideológica. A agenda ideológica que ele está falando aqui é, na verdade, o plano econômico, né? Outra chamada logo abaixo, digamos que no rodapé lá, discretamente, né? Alinhamento entre a Câmara e o Senado deverá impulsionar pauta econômica, avalia governo. Na cartola aparece a agenda de Guedes. Claro, a agenda de Guedes, não agenda ideológica, na verdade é tudo a mesma coisa. Em seguida, o jornal direciona para um texto de opinião. A reforma administrativa precisa estar no centro da agenda, a reforma administrativa. Então, aqui, eles estão... Esse negócio de dizer que a grande mídia é contra o Bolsonaro é uma falácia, né? É uma grande mentira isso. Uma mentira de forma descarada. Eles não podem dizer com letras garrafais, digamos que em manchetes dos jornais, que Bolsonaro está certo. Eles não podem falar isso, senão vai ficar muito feio. Mas, de forma indireta, eles estão dizendo claramente que eles defendem esse governo. Vamos só colocar um comentário na tela aqui, 2 comentários que entrou.
um comentário que entrou aqui. O Antônio Eni Lopes, em União, os dois, simples assim. União, os dois, simples assim. Certo? Tá respondendo aqui o Eni, que tinha comentado em cima. Então, essa que eu acho que é a grande questão, assim, ó, a Folha, a Globo, mesmo que a Globo esteja quebrando agora, eles conseguiram perder, para ter uma ideia, Diogo, a Fórmula 1 para a Band, que nunca fez transmissão da Fórmula 1. Eles conseguiram perder para a Band. Então, assim, ó, mesmo assim, eles defendem essa agenda nefasta, né? Mas vamos pular para o próximo tema que tu já tinha comentado, aquele tema anterior ali. Né? Agora, na revista Fórum, o Bolsonaro fez uma live essa semana, Diogo, e olha, um absurdo. Falando assim, ó, Bolsonaro diz que tudo bem, se a cloroquina for o placebo contra o Covid, pelo menos não matei ninguém. Olha a matéria. O presidente que gastou milhões no medicamento que não tem eficácia comprovada contra o coronavírus fez a declaração ao lado do presidente da Anvisa, órgão que não reconhece o uso da substância, tá? O presidente da Anvisa estava do lado dele. Continua. O presidente, após quase um ano incentivando o uso precoce da cloroquina, admitiu na noite dessa quinta-feira, 4 agora, a última quinta, durante a sua live semanal, que a substância pode, de fato, ser um placebo, isto é, no tratamento da doença, sem eficácia. A cloroquina até pode não resolver nada e tudo mais, mas eu não matei ninguém. O importante é que eu não matei ninguém. E aí, Diogo, o cara, popularmente falando, o cara é um idiota, né? Bota idiota nisso. Né? Multiplica isso por muito e depois multiplica de novo. Você entrou na fila 500 vezes para ser idiota. Mas, assim, também é um idiota, esse idiotismo dele, né? Essa forma estúpida como ele aborda os temas. Também a gente não pode achar que é uma coisa que vem do nada, que vem só do idiotismo dele e tal. Não, é uma coisa organizada. Eles acreditam nisso. Eles acreditam e eles militam por isso. Eles militaram pela cloroquina. Militaram muito. Né? As pesquisas e as investigações que estão ocorrendo, inclusive preliminarmente aí pela Polícia Federal, que já saiu matérias aí nas últimas 24, 48 horas, é que Bolsonaro mobilizou 5 ministérios, mais o Exército, mais as Forças Armadas, para implementar essa política de uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, da invermectina, essa e tal, remédio para verme, para piolho e tal. Ele operou com muito volume orçamentário e com muita mão de obra desse país, né? E matou sim, Antônio, matou sim. Matou primeiramente porque ele desacredita tudo que a ciência, né, já vem construindo aí para enfrentar a Covid. Então ele matou. Segundo, matou pessoas porque a opinião dele valeu muito e as pessoas desacreditaram. Muitas das pessoas, não todo brasileiro, né, não é isso, mas muitos brasileiros que acreditaram na lógica do presidente. Não, porque a cloroquina está tudo bem, já tem remédio para isso aí. Eu não preciso usar máscara, porque o presidente disse que eu não preciso usar máscara. Eu não preciso ficar em isolamento, porque o presidente disse que é melhor pegar o Covid, porque daí fortalece, porque daí eu sou atleta. Eu sou atleta e aí não pega em mim. E se pegar, eu tomo cloroquina. Né? Um remédio que é usado aí com já há bastante tempo para principalmente as pessoas que são acometidas aí pelo lúpus, né? E pela malária. E que, inclusive, não conseguiam comprar este remédio nas farmácias, porque parte da população, ouvindo esse idiota desse presidente, desse genocida, saiu e esvaziou os estoques das farmácias, né? E que também acabou vendo as pessoas que de fato precisam da cloroquina, né? Como eu disse, principalmente as pessoas que têm lúpus, tiveram que pagar mais, porque como esses idiotas seguiram o presidente, né? Aumentou o valor, né? Como aumentou a procura, aumentou o valor para as pessoas que de fato precisavam.
Matou pessoas também porque é comprovado que a cloroquina, para quem não precisa, ela aumenta em 4 vezes a possibilidade de paciente ter problemas cardíacos. 4 vezes ela aumenta a possibilidade. Então matou sim, Antônio, muita gente. Porque em vez dele estar, por exemplo, lá na Amazônia, né, lá em Manaus, né, lá no Amazonas, desculpa, lá em Manaus, em Rondônia, trabalhando e operando para dar oxigênio para a população que estava morrendo sem ar, ele mandou o ministro, mandou a equipe do Ministério da Saúde para lá para difundir a cloroquina, para investigar porque a cloroquina não estava sendo utilizada na população, enquanto a população morria sem ar, porque as UTIs no Amazonas, lá em Manaus e Rondônia, viraram câmaras de gás, os leitos, naquela região. Então, por esse motivo, que esse vagabundo desse presidente da República, esse miliciano, esse genocida safado, deveria ser preso. Não era nem ser impeachmentado. Ele já deveria ter sido preso, esse presidente da República. Porque matou sim, Antônio. Não vou dizer aqui que os 230, 240 mil mortos que já tiveram, a culpa só dele, não é? Mas um grande percentual disso, Antônio, é pelas suas ações, é pelas ações do presidente e pelas suas ações que não foram feitas. É dobrado a participação dele na crise brasileira. Porque poderia ser só pelo que ele não fez, mas também é pelo que ele fez, cara. É uma coisa maluca, né? Ele conseguiu atrapalhar fazendo e, consequentemente, né, atrapalhou também não fazendo. Então, assim, ó, é uma barbaridade, é um caos, parece um filme que não termina nunca, Antônio. Sabe aquele filme de comédia pastelão, assim, ridículo, né? Só que, no caso, aqui não é filme e está matando a vida do próprio povo. Então, assim, ó, já tem material, já tem conteúdo suficiente para impeachment esse marginal que nós temos como presidente da República. Já tem o suficiente. Só que o que acontece? Essa mídia, né, liberal, essa direita frufru, essa direita cheirosa, como tu gosta de chamar eles, né, como são muito apaixonados pela pauta e pelo que o Guedes canta por aí, né, não impeachmentam esse marginal e preferem, né, ver o seu próprio povo morrendo. Por isso da importância, né, do PT estar com bloco na rua, do Haddad estar com bloco na rua, visitar cidade por cidade, organizar município por município, o enfrentamento, porque nós precisamos enfrentar esse governo não porque ele é ruim, apenas porque ele é ruim, porque ele quer matar a população. Então é uma questão de sobrevivência também, né, a resistência e a revolução contra esse governo. Sem dúvida nenhuma, João. Vamos dar uma lida mais nos comentários aqui. O Antônio Ladislau. Marcelo Soares Ferreira, não pense dessa forma, mas se Lula se coloque a sua candidatura, todos os pilantras do país irão botar as suas mangas de fora. Em fake, eles são craques e tem uma porrada de gado que segue. Perfeito. Eni, uma coisa é certa, Bolsonaro deve ter embolsado milhões fazendo campanha com garoto propaganda cloroquina, sem dúvida nenhuma. Capitão Cloroquina, né, Antônio? Capitão Cloroquina. Capitão Cloroquina, mais essa ainda. E o Luiz Eduardo dizendo que ataca os rins, deve ser a cloroquina. Que deve o Luiz Duarte, mandar um abraço para o Luiz, um amigo nosso, ex-vereador de Esteio, grande camarada aí, um grande lutador social que sempre esteve aí do lado do povo, sempre esteve ao lado de quem mais precisa. Um abraço para o Luiz. E aqui, voltando de novo, Eni, assim como deve estar ganhando muito dinheiro dos fabricantes de armas, da Roça e da Taurus e muitos outros fabricantes de armas, que está sendo importante. Esse genocida tem vários crimes, que custou a vida de muitos brasileiros, sem dúvida nenhuma. E aqui depois, Erisvaldo Zeca, lavajatismo criminoso. No final nós vamos comentar aí sobre o lavajatismo também, que tem notícias interessantes aí que está saindo sobre eles. Deixa eu colocar aqui, agora nós vamos na parte interessante agora.
Pois bem, Diogo, já vou colocar na tela aqui uma informação boa aqui. Percentual de cargos comissionários ocupados por militares de 2013 a 2020. Militares ativos e inativos em cargo de natureza especial e nas tais funções, né? Quem elaborou esse material aqui foi o senador Alexandre Vieira, do Cidadania, e a deputada Tabata, do PDT. Vamos dar uma olhada aqui nesse material, que ele é interessante aqui, né? A gente tem uma ideia do que nós estamos falando. E está aqui, depois eu vou colocar ele para rodar. Vamos dar uma olhada na matéria primeiro. A militarização do executivo é real, é sem precedente. Tá? Aí tem a matéria aqui, que o senador e a Tabata aqui fizeram um gráfico, né? Um gráfico em animação, mostrando que desde 2013, né? E depois do golpe, nós vamos perceber que isso dá uma acentuada. Aqui, nós estamos no final, 2022 aqui. Aí nós temos um percentual aqui de 15% só na presidência, Diogo. Minas e Energia, Ciências e Comunicação, Meio Ambiente, Saúde, Educação, Justiça, e casualmente nessas áreas aonde está o caos, né? Vamos colocar aqui o gráfico aqui para dar uma rodada aqui, ver se eu consigo aqui, acho que vai dar agora. Voltando, voltando, voltando. Aqui o gráfico já está se movimentando. Dá para enxergar bem, né, João? Estou enxergando sim. Uhum. Aqui nós já estamos em 2014. Olha lá, dá para ver que é uma coisinha de nada lá, ó. ,4%. Aí vamos cuidar. Aqui, ó, aqui já estamos no governo Temer. E a partir daqui começa a avançar os militares no poder, a partir do governo Temer. Aí começa a avançar cada vez mais agora, né? Depois, quando chegar em 2019, ele dá um salto gigantesco. Vamos ver aqui, ó, no final do governo Temer, ó, ele vai lá para cima no governo Bolsonaro. E aí a gente chega ali ao final. E aí vamos combinar, né, Diogo? É uma mamata, né, cara? É uma mamata isso. Imagina estava lendo algumas matérias essa semana, uma questão interessante da formação acadêmica dos militares. Eles não têm uma formação acadêmica de excelência, sabe? De visão estratégica, visão de país, visão de mundo, sabe? A geopolítica em tudo, não. A formação deles é o seguinte: é os comunistas, é os comunistas, é os comunistas. Esta é a formação intelectual do nosso exército. Isto é, eles não conseguem entender nada do que está acontecendo no jogo político. Não vou falar nem no país, mas vou falar no mundo. Os nossos militares ainda estão com a lógica da Guerra Fria. Eles estão com a lógica dos Estados Unidos e União Soviética. E não existe mais União Soviética. A Rússia atual, para quem não sabe, a Rússia atual é de direita. Não é de esquerda a Rússia atual. Eles são de direita, mas só que eles têm visão estratégica e eles não se dobram. Mas são de direita. Não tem nada de esquerda na Rússia. E os militares nossos, eles têm essa visão do comunismo ainda, da União Soviética. Pois bem, são esses militares que estão no governo.
com essa visão arcaica, retrógrada, e é por isso que nós estamos vivendo nesse caos. E o maior símbolo do governo hoje, sem dúvida nenhuma, Diogo, é o Pazuello, né? O Pazuello, ele é o nível dos militares. Mais ainda, né? Muitas vezes a gente fica assim, chocado, porque o Bolsonaro fala muita bobagem. Mas o nível dos militares é que nem o Bolsonaro. Tu sabe por quê, Diogo? Porque os militares, antes de eles estarem no governo, tu viu os caras à distância lá, os caras assim, engomado, bem trajado, só caminhando retinho, mas tu não viu os caras falando aqui, tu não viu os caras fazendo alguma coisa. O Bolsonaro é a cara dos militares brasileiros. O nível dos militares brasileiros é o Bolsonaro, é isso. E é isso que está colocado. E aí, Diogo, o que tu me diz desse gráfico? É a militarização total do governo, ou melhor, a boquinha total do governo. E aí? Olha, Antônio, os gráficos que tu traz aí, né, esses números, eles são espantosos. Não que a gente não imagine que fosse assim, porque é um governo hoje militar, essencialmente militar, né, mas é bastante perigoso, né, para a nossa democracia, para o nosso país, né, e digo mais, assim, para ti, se teve um presidente da República que de fato esculhambou com a imagem do Exército Brasileiro, com a imagem das Forças Armadas, né, que, né, humilhou a figura das Forças Armadas desse país, esse presidente se chama Bolsonaro. Né, ele conseguiu colocar, né, os militares, que até então, né, porque até então eles eram, né, muito bem reconhecidos, digamos, pela população, né, muito por firula, né, muito pelo senso comum, mas agora ficou muito clara a incompetência, né, de quanto é incompetente para fazer gestão pública, para administrar, né, a coisa pública, os militares. Né, eles estão em pontos chaves desse governo, sim. Falaste muito bem agora na saúde, por exemplo, com o Pazuello, né? O cara que é o estrategista, né? Uma figura que é o especialista em logística. O cara não conseguiu levar oxigênio para os hospitais em Manaus. Né? E esse no que ele tem de especialidade hoje é o que ele vai pior. Tu imagina o resto. Se na especialidade dele ele é uma vergonha, é um escândalo, tu imagina na gestão. Né? E tem, né, poderíamos citar vários outros aí generais que estão em pontos estratégicos do governo federal. Né? Então, se tem uma coisa que Bolsonaro conseguiu fazer bem feito, na verdade acho que foram duas, não foi apenas uma, duas, né? Que eu acho bem bacana. A primeira foi ter exposto, né, a parcialidade do Moro, né, e a forma vergonhosa como esse verme, né, ex-juiz, atua, e agora, né, demonstrando para o Brasil todo, para toda a população, para todo mundo, quanto as Forças Armadas brasileiras, né, são ruins de gestão pública. Né? Tu imagina, se hoje em dia, com toda a mídia que tem, com as redes sociais, né, com todas as informações que a gente tem acesso, né, com toda a cobertura que se tem das coisas, né, os militares fazem isso, tu imagina, tu imagina como não era, né, durante a ditadura militar, com a censura, né, com tudo escondido, com tudo às claras, né, com tudo às escuras, né? Então é isso, é uma vergonha, né, que o país passa, é uma vergonha as Forças Armadas se aliar a um governo, né, com tamanha incompetência, né, fazer uma aliança com a milícia, né, porque é isso, o governo Bolsonaro é uma aliança entre parte das Forças Armadas, né, a milícia carioca, né, essa turma aí negacionista, né, e esses charlatões, né, religiosos. Isso somando, e os ultraliberais desalmados. Então tu imagina que tempestade que não é para a população mais pobre um governo formado por esse bando, né, que hoje podemos dizer que é uma quadrilha, né, que se aliou aí para governar o país.
Diogo, agora uma outra notícia que nós temos agora, que ela não é nível nacional, mas ela tem um reflexo, né? Eu parei um pouquinho que entrou um comentário aqui, vamos dar uma lida no comentário aqui. O comentário aqui do Carlos. Lava Jato é uma lavagem superficial no veículo para parecer limpo, mas escamoteando a verdadeira sujeira interna das engrenagens que o movimento. Sem dúvida nenhuma, Carlos. Aí no final nós vamos estar comentando sobre esse tema aqui e tem mais notícias novas sobre isso. Então, vamos comentar sobre esse tema aqui. Pois bem, colocando aqui, o tema, Diogo, que ele não é nacional, tá? É um tema local, ele vem de Belo Horizonte, mas está dentro do contexto desta confusão mental que o povo brasileiro está passando, né? E aonde a gente vai precisar de muito tempo para conseguir limpar esse meio de campo. Vai dizer assim, ó, o vereador de Belo Horizonte, que exibiu um fuzil no Natal, né? No Natal ele comprou um fuzil lá, e estava muito faceiro, e exibiu para todo mundo um fuzil que ele ganhou. Ah, muito legal, muito bonito. Pois bem, né? Ele é eleito vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Direitos humanos, né? Isso é um pouco desta, digamos que esta lavagem cerebral que a gente está passando e esta confusão que esse governo genocida tem contribuído, e os militares, né, têm contribuído com isso aí, esta lavagem mental. Quer dar uma comentada sobre isso, essa confusão aí, a confusão mental? Mas é o retrato do país hoje, a gente fica cada dia mais espantado, né? Não mais surpreso, mas cada vez mais de cara com isso, porque esse tipo de governante que nós temos hoje no país, com esse tipo de fala, com esse tipo de repercussão, né, que é dado porque um maluco como o Bolsonaro se dá para ele, empodera esse tipo de gente. Esse é o grande problema do país, é esse bando de marginal, de maluco, ser empoderado. Tá? Porque a gente sabe, no fundo, qual é o sonho de todo o bolsonarista raiz. O sonho de todo bolsonarista raiz é armar toda essa tropa, e é o sonho do próprio presidente, vamos ser aqui sinceros, é o sonho dele. Né? Se ele achasse uma lâmpada mágica, que com estalar de dedos ele pudesse realizar um desejo, era poder armar com fuzil, com tanque, com uma metralhadora, todo o bolsonarista raiz e encorajá-los, né, que eles saíssem para as ruas para um grande golpe, né, civil nesse país. É isso. Né? E esse é o tipo de gente que é fomentada e que a gente veio já falando desde o início dessa live, que a direita frufruca, a direita cheirosa, porque uma figura como essa, que tu falou que virou vice-presidente lá da Comissão dos Direitos Humanos, ele só chega nesses cargos, eles só chegam nessas funções por conta dessa direita cheirosa, que hoje quer pagar de centro, que de centro não tem porcaria nenhuma, né, e que ajuda a colocar figuras deploráveis como essas em funções estratégicas nas cidades, nos estados e no país. Né? É isso, é deplorável. Sem dúvida nenhuma. Vou colocar um comentário na tela aqui, João, e é o seguinte aqui, ó. Eni, as Forças Armadas brasileiras antigamente faziam alguma coisa para favorecer a população. Lembro que na minha infância quem ia vacinar as crianças era o Exército. Os soldados iam das casas e nas ilhas de difícil acesso para vacinar. Agora se omitem. Olha, Eni, até isto nós temos um retrocesso. Mesmo que nós estivéssemos vivendo num período ditatorial, na ditadura ali, com tantos problemas que tiveram, na questão da vacinação, os militares trataram isso com um mínimo de seriedade. Um mínimo de seriedade. E dá para ver que é o seguinte, o nível dos militares, inclusive, caíram muito o nível dos militares.
Para ter uma ideia, no período militar, ali no final do período militar, que o Bolsonaro fazia parte das Forças Armadas, o apelido dele era Bunda Suja. O apelido dele era Bunda Suja. É um apelido que os militares dão para aquele soldado que não vale nada. É um soldado, assim, é o famoso soldado traste. Não serve para nada. E dá para ver o nível dos militares que nós temos hoje, um nível muito, muito baixo, desqualificado. E o gráfico ali mostra, assim, os soldados de hoje, os militares de hoje, né, eles estão preocupados com a boquinha, e mais nada, né? Uma outra notícia que nós temos agora, Diogo, vai ser o seguinte, aconteceu segunda-feira, né, a gente tem que dar uma comentada, e é a questão da eleição na Câmara, lá que o Arthur Lira acabou ganhando, né? Ele ganhou por 302 votos, certo? E o Baleia Rossi teve 145 votos. Baleia Rossi, do qual o PT acabou apoiando ele, uma boa parte do PT apoiou ele, né? E aí tem esse xadrez aí da eleição na Câmara ali, né? E foi uma coisa, digamos, confusa e tudo mais, mas a Impressão Equidade, Diogo, não sei o que tu acha sobre isso, mas o grande derrotado ali é o campo conservador, né? Tu não acha que para a sociedade ficou claro, bem claro, e na hora do aperto, essa direita aí liberal, essa direita mais cheirosa, ela vai para o fascismo, ela não pensa. E correram tudo de encontro ao Bolsonaro. Qual é a tua avaliação sobre essa eleição na Câmara aí do Lira, João? Eu acho que essa eleição na Câmara, aí, com a vitória do Arthur Lira, eu primeiramente, sim, só para deixar claro, eu acho que, do ponto de vista da vida, né, da melhora, da possível melhora do dia a dia e da população que mais precisa nesse país, na minha opinião, não mudaria nada com Baleia Rossi ou com Arthur Lira. Não mudaria nada, na minha opinião. Eu acho que os partidos de esquerda, né, eu respeito aí a opinião, né, fizeram em um movimento, eu discordo, eu acho que a esquerda deveria ter tido uma candidatura, né, principalmente depois que a coisa começou a se embolar um pouquinho, né, acho que deveriam ter largado mão dessa construção, que eu acho que ela foi importante lá no início, no ano passado e tal, mas no decorrer aí das articulações dessa construção, ela foi sendo, né, foi virando uma barca furada, né? Então eu quero deixar muito claro, o Rodrigo Maia ficou 4 anos e meio presidente da Câmara, a reforma da Previdência foi conduzida por ele, a reforma trabalhista foi conduzida por ele, né? Todas as principais retiradas de direito e piora da vida da população tiveram o dedo podre do Rodrigo Maia, o dedo, né, podre liberal, né, do Rodrigo Maia, desde o impeachment da Dilma, né, o próprio Eduardo Cunha escreve nos seus livros de memórias, né, na sua autobiografia, né, que foi dentro do apartamento do Rodrigo Maia que as principais articulações se deram por impeachment da Dilma, e depois ele, como presidente da Câmara, conduziu a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Então, quem é que não lembra, né, quando ele aprovou a reforma da Previdência, ele chorando após a aprovação da reforma no plenário, né, chorando de felicidade e de orgulho. Então, assim, é uma gente podre por dentro, podre por fora, né, que não defende nada a população. E tudo isso, consequentemente, também com Baleia. Então, eu faço esse parênteses um pouco mais comprido, para deixar muito claro que eu não choro nenhuma pitanga aí, nenhuma lágrima por essa derrota do Baleia Rossi. Para mim, tudo podia ir para o mesmo saco, né, e para o mesmo destino. Então, primeiro isso. Eu acho que, assim, também, por um outro lado, ficou muito claro também, né, porque nas eleições de 2020, nós tivemos a construção de uma narrativa muito chinelona, muito bagaceira, de que essa direita que a gente acabou de falar aqui é centro, né? Que o Arthur Lira é centro, que o Maia é centro,
que o Baleia Rossi é centro, que o Luciano Huck é centro, que o Dória é centro. Uma pinóia, Antônio. Uma pinóia. Essa galera é a direita raiz. Essa sim é a direita raiz. É como a gente tem um presidente que se diz de direita, mas como ele é tão extremado, ele é tão de direita, ele é lá na extrema direita, esse tipo de figura, como esses que eu te falei, eles acabam virando, né, se autodenominando centro. Centro. Cara, hoje no Brasil, o máximo que a gente pode dizer que é centro hoje no país é uma Rede da vida. É uma Marina Silva, né? Uma Marina, um próprio Ciro Gomes, né? Eu coloco o Ciro Gomes hoje como um cara de centro, e centro mesmo. Não vou botar ele aqui na centro-esquerda, porque as alianças que ele está construindo, né? Não posso dizer que ele... Então, só que daí a imprensa, né? Os estrategistas colocaram essas figurinhas do MDB, do PSDB, do DEM, né? Como centro, para dizer que são os caras que não estavam alinhados com o Bolsonaro. Aí se deram muito bem nas eleições, com esse discursinho, né? Ganharam aí a maioria das prefeituras e das vagas nas câmaras e tal. E agora, na primeira oportunidade que tiveram na largada de 2021, vão lá e se abraçam de beijo, de carinho, de abraço, né, de afetividade, com o genocídio do Bolsonaro, o genocídio que ele vem fazendo no país, né, por pouposos 20 bilhões de reais em recursos, né, que Bolsonaro vai ter que desembolsar, fora o gigantesco número de cargos, que essa galera a gente sabe como é. Alguns dizem, não, que agora o Bolsonaro vai impor uma agenda mais ditadora, mais conservadora, etc. Eu digo, duvido, duvido. Agora Bolsonaro, que se dizia antes refém, vai ser mais refém ainda. Porque a gente sabe como o Centrão funciona. Porque Arthur Lira, para quem não lembra, ele é um dos grandes líderes daquele processo da Lava Jato, quadrilhão do PP, né? O quadrilhão do Partido Progressista. Ele é um dos principais líderes. O Arthur Lira era um dos principais soldados do Eduardo Cunha dentro do plenário da Câmara. Um dos seus principais soldados. Não, soldado não. Era um dos seus principais comandantes. Agora ele quer ser um dos generais de Bolsonaro. Então, vai ter que comer muito na mão do Arthur Lira, Bolsonaro, né? Mas, infelizmente, como é um representante do agronegócio, o Arthur Lira, assim como o Baleia Rossi também é, assim como é um representante do mercado especulativo, como o Baleia Rossi também é, o nosso país, enfim, né, vai voltar a viver com a sombra aí dessas agendas de reformas, né, para arrebentar com a vida do povo trabalhador. Quem, de fato, o Arthur Lira vai ajudar nesse processo que se avizinha, não é o Bolsonaro, é o Paulo Guedes. Esse é o principal, né, beneficiado pela eleição do Arthur Lira, né? O Bolsonaro é beneficiado pela eleição do Arthur Lira por conta do impeachment, né? Isso o Arthur garantiu para ele, ó, fica tranquilo que o papai aqui garante que impeachment nenhum te derruba, a não ser que as ruas peguem fogo e tal, né? Aí eu vou ser obrigado. Agora, enquanto eu tiver aqui, fica tranquilo que impeachment não bota. Eu vou trabalhar com o Paulo Guedes e também contigo, óbvio, é para arrebentar com a vida do trabalhador e da trabalhadora e do mais pobre desse país. É isso que vai acontecer. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Aí nós temos agora, para terminar agora o nosso último ponto, né? Já está passando na tela ainda, é a questão das gravações ainda, né? As gravações que a defesa do Lula teve acesso, né? E elas são públicas agora. E a próprio Moro, Dallagnol, a esposa do Moro, agora estão tudo apavorado e estão querendo que o STF cancele a divulgação, porque tem muitas questões pessoais que eles alegam aqui. Mas aí eu selecionei algumas aqui, interessante, né? Algumas estão rolando na tela, outras não. Vai ser o seguinte, a primeira: o material que o Moro nos contou é ótimo, disse Dallagnol ao anunciar ação contra Lula sem elo com a Petrobras. Depois tem, falei com o sujeito Bunlai, estava quase pronto, só falta entregar o Lula agora, só falta entregar o Lula, se entregar o Lula agora tá bom, aí a gente bota. Depois,
Um bom dia, afinal. Moro mostra alegria ao saber da nova denúncia contra Lula, né? E, por último, Moro mandou Dallagnol colocar os americanos para trabalhar na Lava Jato, né? Colocaram lá a CIA, o FBI, o raio que parta, né? Para trabalhar junto na Lava Jato. A promiscuidade completamente. Aí eu te pergunto assim, ó, Diogo, vai ter como o STF não fazer nada? E mais ainda, essas mensagens que nós estamos tendo acesso não é muito diferente das mensagens que a Vaza Jato do Intercept Brasil já tinha colocado. No entanto, o Intercept Brasil colocou 1% do material que a defesa do Lula teve acesso agora. 1% apenas. Então, tem coisas escalabrosas que vão vir à tona ainda. E a Intercept, ela deu uma selecionada nas mensagens, ela não publicou tudo ainda. E aí eu te pergunto, Diogo, o STF vai continuar dizendo que não viu nada, que não sabe nada ainda? O que tu acha? Eu acho assim, Antônio, primeiro que eu não acredito nessa justiça porca que nós temos no nosso país, infelizmente, né? Posso voltar a acreditar. Hoje eu não acredito, assim, do ponto de vista de que de fato justiça seja. Quando eu digo justiça, eu digo o seguinte: Moro tem que sair preso. Moro e Dallagnol, eles têm que terminar esse processo da Vaza Jato presos, né? Porque eles criaram uma quadrilha para condenar, né, figuras inocentes, para mexer no tabuleiro da política nacional, né, para vender o patrimônio do nosso país. Né, eles tiveram, isso está muito claro, eles trabalharam em conjunto com os interesses norte-americanos, estrangeiros, né, mercado especulativo de fora do país. Então, se aplica, inclusive, a eles a Lei de Segurança Nacional. Né? Eles expuseram diálogos não autorizados da presidenta da República. Então, assim, é um conjunto de barbaridades, de contravenções que esses caras fizeram, que eles conseguiram fazer, né, cometer mais atos criminosos como aqueles que eles avaliavam estar julgando. Né? Então, primeiro isso é fazer justiça. Fazer justiça é Moro e Dallagnol saírem presos desse processo e o presidente Lula, né, ter os seus direitos políticos restabelecidos. Isso é fazer justiça. Né? Porque o que está se desenhando, Antônio, nesse país é o Moro ser condenado por ser considerado, não é condenado, ser considerado parcial no julgamento dos processos. Ponto. É o que está se desenhando hoje. E o que está se desenhando hoje é desmembrar essas considerações de parcialidade dele. E por isso que a Mônica Bergamo, na sua coluna dos últimos dias, ela diz o seguinte: a STF provavelmente vai considerar Moro imparcial, mas não vai devolver os direitos políticos do presidente Lula. Por quê? Porque tem uma estratégia, porque no STF tudo é jeitinho, e o Jucá não dizia aquilo, né, de acabar com a sangria, com o STF, com o militar, com tudo à toa. Né? Esses caras estão se desenhando o seguinte: eles pegar o caso do triplex e julgar a parcialidade do Moro apenas naquele caso. É isso que está se desenhando. Aí o Lula, né, teria esse processo, voltaria para a instrução lá de primeira instância, voltaria tudo do zero. Tudo do zero. E provavelmente o Lula ganharia esse processo. Aí tem o caso do sítio de Atibaia, que também tem o dedo e a operação do juiz Sérgio Moro, que ele tocou esse processo até quase o fim. Depois virou ministro do presidente Bolsonaro. E aí, este processo seria julgado em outro momento. E, portanto, então, o Lula não teria a solução do seu problema, né? Não teria devolvido seus direitos políticos, porque ainda estaria faltando a decisão da imparcialidade, né, do Moro também neste processo. Então está se desenhando essa malandragem, porque o certo é o seguinte: em todos os processos que o juiz
totalmente parcial colocou sua mão, são frutos podres. Tudo é podre que ele colocou a mão. Tudo é podre. E aí não só as ações do presidente Lula. Nós temos que ser garantidor de direito aqui. Não é estar defendendo, mas o fulano lá também vai ser beneficiado por conta de... Não importa. Nós temos um país, a gente defende o Estado Democrático de Direito. Nós defendemos uma legislação justa para todos, não só para A, B ou C. Então, todos os processos que o juiz podre, né, foi parcial, ele deve ser cancelado. Totalmente cancelado. Então é isso. Então, por isso que eu digo, eu estou achando que vai acontecer sim, não tem como não acontecer, Antônio, é escandaloso, é escandaloso. Os próprios jornalistas que outrora eram totalmente fãs, aqueles fãs de carteirinha, extremamente eufóricos por toda e qualquer fala do Moro e tal, todos eles aos poucos já estão, né, reconhecendo que erraram. E aí é o Noblar, e aí é o fulano da outra emissora lá, é o ciclano. Então, assim, já há, com muita força, no meio da mídia e no meio jurídico, né, uma análise de que não adianta. O cara extrapolou todos os limites, né, e virou um corrupto dentro do judiciário. Então tá tudo desenhado. O Moro não tem mais aquele apelo popular que tinha antes e tal. Então tá claro. Eles só precisam achar uma alternativa. E eu tô achando que a alternativa deles vai ser essa. Vão desmembrar e aos poucos vão ir considerando o Moro parcial no processo A, depois julga o processo B, depois julga um processo C, inclusive isso sempre com o único objetivo dessa turma, que é sempre deixar o Lula inelegível, né? Porque esse sempre foi o objetivo da Lava Jato, né? A Lava Jato sempre teve dois objetivos muito claros. Primeiro, roubar o petróleo do nosso pré-sal, roubar toda e qualquer reserva natural do nosso país, né, toda e qualquer riqueza e, né, conjunto com isso, deixar Lula inelegível, porque, né, para conseguir roubar o nosso pré-sal, roubar as nossas reservas, né, naturais e tal, vender o nosso Estado, né, lá para fora, precisava do Lula fora do jogo da política. Então, uma coisa não dava sem a outra, e eles cumpriram com louvor essa tarefa. E se lambuzaram e merecem ser presos, né, ao final desse processo. Aí sim, aí teremos justiça. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Então, aqui para concluir, tem um último comentário aqui da ANI. Isso da justiça ser feito e o Lula ter seus direitos políticos nunca vai acontecer, porque na nossa justiça é formada por uma facção criminosa no STF. Perfeito análise aqui, essa é a grande questão. Pois bem, Diogo, da minha parte era isso, até a semana que vem, e convidando a todos e a todas aí, durante a semana, nós temos aí, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós temos aí a Noite News aí, trazendo informações aí sobre o que está acontecendo de mais importante na política e na sociedade. Boa noite, obrigado, Diogo, e obrigado a todos que fizeram os comentários aqui. Valeu! Obrigado, Antônio, mais uma vez te agradecer aí pelo convite, pela divisão aqui desse espaço, agradecer a todos e todas que nos acompanharam, né, e mais uma vez relembrar, né, o pessoal curtir a página, seguir, compartilhar, ir lá no link lá do perfil da página lá e convidar os amigos, né, para seguir, para curtir a página, também é bem importante a gente fazer crescer aqui esse canal, mais um canal, né, importante de comunicação, né, da esquerda brasileira. Obrigado, Antônio. Valeu, camarada.